Aí com esse ensinamento, essa prática, a gente agora começa a ter novas atitudes, certo? Eu gostaria que você abrisse lá em 1 Tessalonicenses. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, mas eu peguei assim, resumi muito, então não vai ficar tão extenso para a gente terminar, tá certo? Não vai ficar cansativo, porque não adianta a gente ficar só falando e vocês não entenderem nada. Mas é bom que o pouco que a gente fala, vocês consigam fixar no pensamento de vocês, tá certo? Então abra lá em 1 Tessalonicenses, por favor. Isso mesmo, e foi em Colossenses. Colossenses, aí vem 1 Tessalonicenses. Isso, já para o quase final da Bíblia. Quando tiver uma dificuldade, olha no início, no índice da frente aqui da Bíblia, que aqui vai dizer mais ou menos o número que é a folha. Aí você vai cair em cima da folha certinha. Que na minha é 1461. A folha para achar. Não, 1461 não. Eu estou no 2. 1455. Da 1454. 1 Tessalonicenses 5, 23. Fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra irrepreensível quer dizer sem nenhuma falha, perfeito, né? Nós precisamos que o nosso corpo, alma e espírito seja conservado sem falta, sem falha, perfeito no nosso Senhor Jesus. E aqui, esse versículo, ele vai trabalhar 3 partes. E não sei se você prestou atenção. Qual foi as 3 partes que falam que precisa ser conservados? O que é que precisa ser conservado irrepreensível? Está na Bíblia. Olha para a Bíblia. Isso, espírito, alma e corpo. Então, eu vou fazer aqui uma figura. O corpo, a alma e o espírito em Dona Aparecida. Esses 3 precisam estar juntos, que não tem como separar. E eles precisam ser conservados sem falha, em perfeição. Aí eu lhe pergunto: você é o quê? Não responda agora não, pastores. Vocês é o quê? Para a gente saber diferenciar corpo, alma e espírito. Ana, você acha que você é o quê? Você é um corpo, você é uma alma ou você é um espírito? Eu creio que eu sou os 3. Não, mas... Genice, você é o quê? Vai chutando. Vamos ver quem chega perto. Você é o quê? Não, gente, é de graça, está no culto. Oxi. Você é o quê? Você é corpo. Engraçado que todo mundo só falou que é corpo. Esqueceu de falar: eu sou a alma, eu sou o espírito. Ninguém falou. Gente, preste atenção, muito cuidado. Na Bíblia nós temos citado várias vezes, explicado que nós não somos um corpo. Você não é um corpo, gente. O corpo vai se destruir. E se destruir, esse corpo vai para o céu? Não. O corpo volta para a terra e vai se destruir. Como é que você diz que é um corpo? Como é que você vai dizer que vai se encontrar com Deus se o seu corpo foi destruído na terra? Agora eu quero que você me responda. Me responda, Ana. Como é isso aí? Me explica aí que eu não estou entendendo nada. Aleluia. Jesus que Deus não entendimento do céu para nós entendermos. Amém. Então, gente, nós somos um espírito.
E habitamos em um corpo, porque para se viver nessa terra é preciso ter corpo. Para você andar, você precisa ter o corpo. O espírito não anda só vagando pela terra. Então vocês foram muito para o corpo, nem na alma pensou. E a alma é aqui os seus pensamentos, certo? Porque se você for, vamos lá ver Gênesis 1. Eu quero que a dona Aparecida leia esse Gênesis 1, é o primeiro livro. A senhora não vai ter dificuldade de achar. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26. Vamos, olha, coisas pequeninas que a gente não deve mais errar. Porque para o seu aprendizado e para quando também alguém vier te fazer uma pergunta, você saber responder. Você não ficar voando. Eita, eu nem sei o que eu sou. Gente, a gente precisa saber quem a gente é. Como é que eu vou saber quem eu sou em Cristo se eu não sei de nada? Venho à igreja e não consigo captar, assimilar alguma coisa da palavra. 1:26, leia aí, dona Aparecida. Ah, esse está sem óculos, irmã. Então vá, Genilson, leia. Amém. Pode ser só a partir A. Então, façamos. Ali quem estava conversando era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles façamos. Ele disse, eu faço. Ou tu faz. Ele disse, nós vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, é o meu corpo. Eu perguntando a vocês, é o meu corpo que se parece com Cristo? Que é a imagem de Cristo, é o meu corpo? Não, né? Nós entendemos agora que é o meu espírito. O meu espírito que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se tiver dúvida, eu pergunto, viu, dona Aparecida, se você ficou meio assim perdida, eu vi que ela ficou meio confusa na mente. Então, você pode perguntar, que a pessoa vai responder a senhora. Glória a Deus. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi o Espírito, não esqueça. A carne vai ficar, a carne não pode subir, porque essa carne ela é corrompida. Certo? Nós vamos receber um corpo glorioso, incorruptível, sem pecado. A minha carne ela peca. Então não é a minha carne que vai ter ligação com Deus, porque Deus não tem ligação com o pecado. Certo? Vamos lá para João 4:24. 4:24. Giovana, leia aí. Ou você está escrevendo alguma coisa? Ah, tá bom. Então fica aí. Então eu vou ler aqui. João 4:24 diz o seguinte: Deus é Espírito. Olha aí. Deus é Espírito. E importa que o que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Mais uma confirmação de que eu sou o Espírito, de que a imagem e semelhança em Deus é em espírito e que Deus é Espírito. Então você não pode mais se confundir. Quando alguém, por exemplo, fazer essa pergunta para dizer: Ana, quem é você? Diga: eu sou o Espírito criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, e eu o adoro em espírito e em verdade. Amém? Números 24. Se eu estiver muito rápida, vocês me dão um freiozinho aí que eu paro. Números 23:19 diz o quê? Deus não é homem. Olha aí, ele não é homem. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Amém? Agora nós vamos ler lá João 3. Vamos passear na Bíblia.
Vamos comer ela. A gente fica forte. Oh, glória. João 3, versículo 3. Fala sobre o encontro de Nicodemos com o Senhor. Vou ler do primeiro para você entender. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então vejamos bem, esse homem, ele não entendia, né, o que seria esse nascimento, porque às vezes as pessoas fazem confusões que voltar na barriga da mãe para poder ter a vida eterna. Não é nesse sentido que a palavra do Senhor está falando. É que o nosso espírito, ele precisa ser recriado. O nosso espírito precisa ter uma nova natureza, que é a natureza de Deus. Porque a finalidade de Deus não é permitir ou preservar você eternamente nessa terra para poder ter essa nova vida. Porque ele sabe que foi a consequência, né? Passarmos a morrer ou subir ou descer. Isso vai acontecer. Então o que vai ser preciso em mim e em você é que o nosso espírito seja o quê? Mudado por Deus. Porque o que é carne, a carne vai morrer, a carne vai apodrecer. E o que é que vai ficar eternamente? O espírito, ou se vai para o céu, vai para o inferno, mas ele vai ficar eternamente. Então a ligação de Deus com o ser humano é com o espírito que habita dentro do teu corpo. E é onde esse espírito terá uma nova vida em Deus. É como pegasse ele, lavasse ele, desse um banho nele e ele ficasse novinho em folha, né? Tirasse toda a sujeira, toda a lama daquele espírito e ele passasse agora a estar branco como a neve, né? Então, Nicodemos, ele estava com o seu entendimento natural, porque as coisas de Deus a gente só consegue compreender espiritualmente. A nossa mente humana, ela não entende as coisas do Espírito, porque não é na nossa mente que Deus vai estar falando. Deus vai estar falando com o nosso Espírito. A gente vai aprender no Espírito. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora, eu quero que você abra João 3. Não, primeiro Romanos 1. Romanos 1, 9, que diz assim: porque Deus, a quem sirvo em espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, ele está aqui, Paulo, falando que é no espírito que ele serve a Deus. Ele está falando sobre o seu espírito, o espírito do homem, o espírito que está em nós. Quando o Senhor soprou o fôlego de vida, veio que o espírito entrou naquela pessoa e ele foi ser uma alma vivente. João 3,16. Tudo isso, amado, nós estamos aqui dando essa, vamos dizer assim,
esse resumo para você entender o que é ter com o coração, certo? Para a gente entender, está tudo relacionado à fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,6. Mas sejamos, leia 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha aí, tá vendo? A gente já leu lá na frente, na parte de Nicodemos, e mais uma vez a gente vê aqui essa questão de que o que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito, são coisas separadas, não é a mesma coisa. João, esse aqui eu acho que a gente já leu, que foi o trecho onde, quando Paulo fala que o Espírito se refere ao Espírito humano, né? O Espírito do homem, não é o Espírito Santo. Que a gente não também pode estar confundindo quando é o Espírito Santo e quando é o Espírito do homem. O Espírito do homem é aquele que você nasceu e ele está dentro de você, né? Não, isso aqui eu não vou ler não, porque eu acredito que eu já li em cima, porque eu falei sobre o homem que Deus é Espírito. O homem não é o homem físico, é o Espírito do homem que é a imagem de Deus, né? O homem interior, isso. Agora eu quero que vocês abrem 1 Coríntios 14, 14. Porque esse 24 fala que nós não podemos contatar a Deus com o nosso corpo nem com a nossa mente. Mas Porque se eu orar em língua, o meu filho ora assim, mas o meu entendimento é diferente. isso, então esse orar em línguas, é orar no Espírito, certo? A sua mente, ela não compreende o que é que o Espírito está orando. Olha aí a diferença, né? Quando é a mente e quando é o Espírito. Então, eu só posso me contatar com Deus através do Espírito. Quando se fala crer com o coração, nós também podemos relacionar crer com o Espírito, ou vice-versa. Quando eu falar crer com o Espírito, eu também posso estar referindo a crer com o coração, certo? Pode significar a mesma coisa, porque não é esse coração o órgão natural de que a gente nasceu, o coração humano nosso que fica batendo, mas é relacionado ao nosso espírito, certo? Então há essa diferença entre o espírito e entre a mente do homem, porque o espírito é uma coisa e a mente é outra. Então Paulo, ele estava dizendo que o espírito do homem é algo distinto e separadamente de sua alma. 2 Coríntios 14, não, 2 Coríntios 4, perdão. 4, 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Esse homem exterior, no seu entendimento, irmã Ana, seria quem? Ele está falando a quem? Se refere a que pessoa? O exterior. Ó, exterior e interior. Você sabe qual é a diferença de um para o outro? Exterior e interior. É o que é de fora. E o interior é o que é de dentro. Então o de fora é o homem natural e o interior é o espírito que está dentro de você. Então há essa diferença de exterior. Então o exterior ele pode se corromper, mas o homem interior ele se renova dia após dia. Aleluia. E possui uma alma. Agora vamos lá, 1 Coríntios 9,
27. E diz assim: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, quando ele subjuga o meu corpo, ele esmurra o quê, gente? Hein, Genilson? Ele esmurra o quê? Paulo aqui estava esmurrando o quê? Subjugando o quê? Você falou o quê, Giovana? O corpo? Certo, a carne, você ouviu o pastor falando? Ah, não, perdão. E Jesus ficou no vácuo. Então ele está esmurrando a carne dele, porque muitas vezes a nossa carne, ela quer se aparecer, ela quer gritar, ela quer se mostrar. Porque, como se diz na palavra, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Porque a nossa carne, ela não quer se inclinar para as coisas do espírito. Ela nunca vai se inclinar para fazer a vontade de Deus. Ela nunca vai querer orar, vir à igreja, ler a Bíblia. Ela vai querer estar em casa, comer, assistindo um filme, passeando, tomando banho de piscina. A carne, ela é terrena. Ela faz parte desse mundo. Por isso que ela vai ser exterminada. Ela não vai subir não, senão ela ia dar trabalho lá no céu. E lá no céu não existe lugar para o pecado. Não é ocasião para dar carne. Agora o nosso espírito, que é renovado pelo quê? Pela palavra, ele vai desejar cada vez mais estar perto de Deus, de ouvir a sua palavra, de querer andar com homens de Deus que só falam em Deus. Mas imagine, vamos imaginar aqui a gente está num ambiente, está uma rodinha de pessoas. Aí eu que gosto de fofoquinha, exemplo, né? Fofoquinha, conversinha. Quando estou com as amiguinhas, é dando gargalhada, é rindo, é mangando, é falando um monte de coisinha. A minha carne gosta disso. Mas hoje que eu sou de Cristo, eu preciso esmurrar ela, subjugar ela, fazer ela descer, para que esse ambiente não mais me contamine, não mais me domine. Então eu que já sou mulher espiritual, estou dando exemplo, viu? Uma mulher espiritual, nessa rodinha, eu vou me sentir bem? Não. Porque você vai ficar falando mulher de homem, ou de outra mulher, ou de cachaça, ou do show que está para acontecer. Aquilo vai incomodar o quê? A minha carne? Não, o meu espírito, porque agora eu estou o quê? Me afastando das coisas carnais e me aproximando das coisas de Deus. Agora, quando eu entro num ambiente que são pessoas cheias de Deus, falam de Deus o tempo todo, de fé, de amor, de perdão, eu vou estar num ambiente agradável e vou cada vez mais me fortalecer e me alegrar. Mas se eu, aquela carne que está naquele outro ambiente, né? Eu vou para esse ambiente que as irmãs só falam de Cristo, os meus ouvidos vão ficar o quê? Agoniados para querer ir embora, que chatice. Sabe o que é melhor dizer? Quer ser mais santa do que eu. O mundo me é cheio de pecado. Por quê? Porque isso que a carne quer, ela quer limitar contra o espírito. E o espírito limita contra a carne. Deu para entender, dona Aparecida? Se não der, pode perguntar, viu? A gente não vai ter problema nenhum para poder explicar a senhora. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele mesmo diz que aquilo que ele deveria fazer, ele não faz. Mas aquilo que ele aquilo que ele não deveria fazer, ele faz. E o que ele não deveria fazer, esse ele faz. Alguma coisa assim, é uma controvérsia de outra coisa. E ele acaba fazendo o que não deveria fazer. Mas o que ele deveria fazer, ele não faz. É isso. Obrigado, Jesus. Certo? Vamos lá agora. Esse aqui foi o 27 que eu li, não foi? Agora vamos para Romanos 17. 1:7, perdão. Diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala, amado, quando ele foi lá em Roma visitar os irmãos, porque ali naquela cidade, muitas pessoas estavam se convertendo ao Evangelho. E ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus. Então, eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E a minha mente eu a renovo com a palavra. Então, essa parte, amados, cabe a mim e a você fazer. Não é Deus, eu vou puxar a dona Aparecida para você apresentar a mim. Não. Tem que haver a disponibilidade, a atitude do coração dela de vir até o Senhor e oferecer o seu corpo. Amém, dona Aparecida? Ela vai oferecer o corpo dela e a mente dela vai ser renovada pela palavra. Porque o corpo não se converte, a alma não se converte. Por isso é necessário a gente vir à igreja para estar sempre sendo instruída pela palavra do Senhor, nos apresentando todos os dias. Porque todos os dias nós somos tendenciosos a pecar. Por isso que eu preciso fazer a minha parte. Cristo não vai fazer isso por você. Ele diz que nós temos um livre-arbítrio. Aquilo que é que você tem que fazer, faça. Mas aquilo que é que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Então, se eu e você temos que estar nos apresentando, nos policiando, nos corrigindo, faça isso. Apresente-se ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque o nosso corpinho não vai se converter. Mas o que vai ser recriado é o nosso espírito. E nós precisamos nos apresentar ao Senhor como? De corpo, alma e espírito. Amém? Que Deus assim possa abençoar você. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, fala, irmão. É bom a gente aprender, para gravar, memorizar. Então agora você sabe que você não é um corpo, não é isso? Amém. Você é um espírito. Você foi chamada para adorar o Senhor. Você foi chamada para servir ao Senhor. Você foi chamada para se afastar das coisas que levam ao pecado, para viver uma vida santa, reta, justa diante de Deus. E um dia o melhor, nós vamos nos encontrar com o Pai. Amém? Deus nos abençoe. Pastor vai orar. Pastor ora pelo livro. Pastor Andico vai estar orando pelo livro. A irmã então está se apresentando aqui, quer receber oração. Ô glória! A paz, irmãos, amém? Vamos orar e ao mesmo tempo eu oro pela nossa irmã. Amado Deus, nós te apresentamos um caderno de oração, Senhor. Aonde está o nome de pessoas também das vossas famílias, Senhor. E neste momento a tua mão está estendida, Senhor, na vida do teu amado, na vida da tua amada, de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Pai santo, Pai poderoso, aleluia. Visita cada um dos vossos lares, neste momento, as vossas famílias. Senhor, em nome de Jesus, conduz cada um de nós para o nosso lar. Visita a saúde do teu amado, a saúde da tua amada, Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, dá o restante de semana abençoado. Amém. Para a tua glória. E abençoa os irmãos que estão online. Amém. Nesta noite. Em nome de Jesus, irmãos que estão na tua casa. Aleluia. Nesta noite, eu oro para a nossa irmã Ana, Senhor. Amém, abençoa a tua serva. Glória. De uma forma gloriosa, do alto da cabeça dela, a ponta dos pés, do sangue, dos ossos, dos músculos, do corpo, da alma e do espírito, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pela irmã Edna, Senhor. A nossa irmã Edna online. Está online. Deus, visita a tua serva. Aleluia. De uma forma tremenda. Em nome de Jesus. Amém. Vou dar os avisos, amado. Sexta-feira é o encerramento da campanha de consagração. 12 sexta-feira para 12 meses de Vitória. Então, sexta-feira, às 19 horas, aqui na nossa igreja, na Manancial de Vida, encerramento dessa poderosa campanha. Para você que está online, nossa igreja fica aqui em Aracaju, próximo ao shopping, na rua Julieta Pereira Alves, 10, Bar Industrial, às 19h30, em nome de Jesus. Amém. Estaremos orando a nossa pastora Lídia, amém, que é o aniversário dela sábado. Quinta, é o aniversário da saúde do Senhor. E ela vai passar pela perícia do INSS.
Estende a mão para a pastora. Amado Deus eterno Pai, nós oramos pela pastora Lídia, Senhor, tu ensino para os nossos corações nesta noite. Ela vai se aniversariar na quinta-feira, Deus. Em nome de Jesus. Também, meu Deus, a perícia do INSS. Deus, tu quer o bem da tua serva. E nós é a igreja, nós determinamos em favor da tua serva, Senhor. Amém. A bênção da perícia, meu Pai. Trabalha no coração do médico, do juiz. Deus, a favor da tua serva. Ela te ama e é tua serva, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu quero agradecer os irmãos que estão online por este momento, os irmãos aí online, que assistiram essa transmissão. Até a próxima, que seria sexta-feira, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória ao Pai, glória ao Filho.